Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, primeiro eu gostaria de começar fazendo uma perguntinha para vocês. Vocês sabiam que muitas doenças são causadas por vermes, ocasionando diversos transtornos para os animais e os seres humanos? Bom, os vermes são animais de corpo fino e alongado. Eles pertencem ao grupo dos plateumintos e nematóides. Seu tamanho pode variar de microscópico até vários metros. E alguns vermes de baleias podem atingir até 7 metros de comprimento, é isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre os filos Acanthocephala e Nematoda, em especial os gêneros Macracanthorinchus e Strongyloides. O Macracanthorinchus pertence ao filo Acanthocephala. Eles são chamados geralmente de vermes de cabeça espinhosa, por possuírem uma tromba com ganchos que auxiliam na fixação dos vermes no trato digestivo dos vertebrados. Vocês sabiam que eles não possuem um tubo digestivo? Não? Vocês não sabiam? Pois bem, a absorção de nutrientes ocorre através da grossa cutícula que reveste o seu corpinho. Os ovos são fusiformes, têm casca espessa e contém uma larva chamada de acântor, que apresenta na parte anterior um anel de ganchos e espinhos na sua superfície. O ciclo biológico é indireto, envolvendo um hospedeiro intermediário aquático ou terrestre. Após ser ingerido pelo hospedeiro intermediário, o ovo eclode e o acântor migra para a hemocele do artrópode, onde se desenvolve tornando-se um cistacanto após 3 meses. Ele fixa-se ao canal digestivo e atinge a maturidade. O período pré-patente, que é o período decorrido entre a primeira invasão até a detecção do agente infeccioso, varia de 5 a 12 semanas. Uma das espécies de interesse veterinário é o Macracanthorinchus hirudinacus. Seus hospedeiros são os suínos e algumas vezes os cães e até o homem. Os hospedeiros intermediários são vários besouros coprófagos. Sim, aqueles que comem cocô. Um exemplo é o Digitontonfagus gazella, mais conhecido como besouro rola-bosta. Eles são encontrados em todo o mundo, menos em partes da Europa Ocidental. Os vermes adultos ficam localizados no intestino delgado, principalmente no duodeno dos hospedeiros definitivos. Já as larvas ficam no organismo dos besouros coprófagos. Caso, assim como eu, vocês sejam curiosos, eu vou falar para vocês algumas das características morfológicas que são visíveis a olho nu. Os machos medem até 10 centímetros e as fêmeas em torno de 40 a 60 centímetros de comprimento. Eles possuem uma coloração rosa quando vivos. Eles são largos e achatados, com pregas transversais na cutícula. Por causa disso, podem ser confundidos com tenhas, outros nematóides. Se eles forem colocados na água, sua tromba espinhosa se projeta, sendo possível identificá-los de ascaris, as populares lombrigas. Caso você tenha um microscópio, dá de ver os ovos deles, que são bem grandes, ovais e simétricos, com casca castanha espessa contendo a larva acântor, quando posto. Eles medem em torno de 110 micrômetros por 65 micrômetros. Agora, falando sobre o ciclo evolutivo, aqueles adultos fixados na mucosa do intestino delgado colocam ovos que depois são eliminados nas fezes. A quantidade de ovos colocados por dia pode variar de 80 mil a 260 mil ovos. Muita coisa, não? Bom, além disso, eles são muito resistentes a climas extremos e podem sobreviver durante anos no meio ambiente. Após um besouro coprófago ingerir a larva, o acântor, que é a L1, irá se desenvolver em acantela, L2, até o seu estágio
infectante de Cistacanto L3 em aproximadamente 3 meses. O suíno se infecta quando come um besouro adulto e larvas. Geralmente, essas infecções são leves, causando inflamação, mas quando graves, produzem resposta inflamatória exagerada no local em que o verme se fixa. As infecções maciças podem provocar perda de peso e prejuízos econômicos, e raramente ocorre a penetração na parede intestinal, causando peritonite fatal, que é uma inflamação da membrana que reveste a parede abdominal e cobre os órgãos abdominais. A infecção é muito mais comum em suínos com cerca de 1 a 2 anos de idade. O diagnóstico é feito observando ovos típicos nas fezes, por meio da técnica de Dennis, Stone e Swanson, que é um exame parasitológico de fezes. Ou também pode ser feito através da identificação do parasito no indivíduo no momento da necrópsia. Para prevenir essa verminose em suínos, é importante mantê-los longe dos besouros, além de que é recomendável retirar as fezes todos os dias, para evitar a presença desses besouros nos locais de criação. Como tratamento para os animais infectados, geralmente utiliza-se antihelmínticos, como o levamisol, albendazol, doramectina e a ivermectina. Agora vamos conhecer o gênero Strongyloides, que pertence ao filo Nematoda. Os nematóides possuem corpo alongado e cilíndrico, semelhante a um fio de espaguete. Geralmente são dioicos, com dimorfismo sexual e sendo bastante diversificados e específicos quanto ao seu hospedeiro, estando entre os animais mais abundantes do planeta. Suas principais características evolutivas se devem por serem pseudocelomados, um celoma parcial que permite que possuam um tamanho maior e com um sistema digestório completo, com boca e ânus. Geralmente, a boca possui 3 lábios, que facilitam a fixação no hospedeiro. Também possui uma cutícula que recobre todo o corpo, dando proteção, sustentação e resistência, como por exemplo, ao ácido gástrico do estômago dos animais que os ingerem. Quanto aos seus ovos, são morulados, larvados com casca fina ou espessa. A maioria dos nematóides são de vida livre, podendo ser encontrados no solo, água doce e ambientes marinhos. Porém, muitos são parasitos de animais, tendo importância médica, veterinária ou econômica. O gênero Strongyloides é um dos grupos mais primitivos de nematóides. Os membros desse gênero são parasitos comuns em animais muito jovens, sendo que somente as fêmeas parasitam o intestino delgado. Em geral, possuem capacidade baixa de causar doença, porém, em casos graves, podem ocasionar inflamação, incluindo o intestino grosso também. Eles são encontrados em todo o mundo, sendo que as principais espécies são Strongyloides westeri, que ataca equinos, Strongyloides papilosus, que ataca principalmente ruminantes, Strongyloides ransome, que ataca os suínos, e Strongyloides stercoralis, que afeta cães, gatos, humanos e outros primatas. Strongyloides avius, que acomete as aves. Como principais características morfológicas, podemos destacar: são vermes incolores, delgados e semelhantes a cabelos. As fêmeas são muito pequenas, em torno de 2 a 3 milímetros de comprimento. Apresentam esôfago filariforme e boca com 3 lábios. Já as larvas L1, L2 e L3 de vida livre possuem esôfago radiciforme em forma de raiz. As larvas L3 infectantes não têm dupla membrana, tornando elas frágeis no meio ambiente. Já os ovos estão distribuídos por todo o corpo da fêmea, que são larvados e medem de 40 a 70 micrômetros de comprimento.
Quanto ao ciclo biológico, no intestino delgado, as fêmeas realizam a postura de ovos, que são eliminados nas fezes. Dentre as espécies, a única exceção se deve ao fato de que os ovos de Strongyloides cercoralis eclodem no intestino mesmo e as L1 saem nas fezes. No ambiente, passam por 3 estágios larvais, sendo que L3 é infectante e o hospedeiro se infecta pela sua penetração na pele. Elas migram pelo sangue, passam pelo coração e pulmão, passam pelos brônquios e lá mudam para L4 e seguem para os brônquios, traqueia e laringe, onde são deglutidas no tubo digestivo, tornando-se adultos, se fixando no intestino e passando a ser chamadas de fêmeas partenogenéticas. Outra forma de infecção é pela ingestão de alimentos contaminados, em que a L3 chega ao tubo digestivo e, no intestino, passa para a circulação e repete o ciclo pulmonar anterior. Também pode haver infecção da mãe para os filhotes por meio do leite. Essa é a principal forma de infecção nos cavalos e nos leitões. Isso porque a égua não elimina os ovos nas fezes, mas os potros sim. Especificamente nas leitoas, as larvas são capazes de migrar para o tecido adiposo, sendo eliminadas posteriormente pelo colostro e leite, frente a estímulos hormonais. Em Strongyloides stercoralis, há autoinfecção. As larvas eclodem ainda no intestino, passam a L2 e L3 e penetram novamente na mucosa, fazendo o ciclo pulmonar pela circulação. Os ovos larvados, ou no caso da larva L1 de Strongyloides stercoralis, são eliminados nas fezes. Quanto à patogenia, a penetração das larvas na pele pode provocar irritação, inflamação local e dermatite localizada que pode possuir pus. A passagem pelos pulmões pode provocar múltiplos pontos hemorrágicos que podem ser observados pela necrópsia. As fêmeas que estão no intestino causam a erosão das vilosidades intestinais, provocando infecção e levando a enterite catarral, uma inflamação com muito muco. Isso reduz a absorção e digestão de alimentos, com diarreia, desidratação, perda de peso, diminuindo o crescimento e produção dos animais. A doença é bem pior em cães, causando anemia, pneumonia e diarreia com sangue, sendo confundida com viroses. Também há diarreia sanguinolenta em leitões. Em casos graves, pode levar à morte do animal. Uma curiosidade é que nos cavalos, geralmente há uma diarreia em potros entre 9 a 13 dias, sendo chamada de diarreia do cio do potro, pois ela coincide com o primeiro cio pós-parto da égua. Um fato importante sobre Strongyloides stercoralis é que a larva pode penetrar sem querer, querendo, na pele do homem, causando a larva migrans cutânea, uma zoonose popularmente conhecida como bicho geográfico. O diagnóstico se dá pela presença do ovo larvado no exame parasitológico de fezes, com solução hipersaturada para a flutuação dos ovos no caso de pesquisa de Strongyloides westeris, Strongyloides ransome e Strongyloides papilosus. Uma característica essencial para sua identificação é que os ovos são larvados e se mexem muito. Para diagnosticar Strongyloides stercoralis, utiliza-se a técnica de Baerman, que procura larvas. E para prevenir a strongyloidíase, é importante tomar medidas de higiene rigorosa e limpeza. Deve-se remover fezes e fornecer camas e áreas secas aos animais. A água deve ser de qualidade e os alimentos devem ser mantidos livres de contaminação. Também é indicado realizar vermifugações sistêmicas e exames de fezes nos animais. O tratamento de porcas e éguas antes do parto também pode reduzir a ocorrência de infecções nos filhotes.
Como tratamento, geralmente são usados antihelmínticos, como ivermectina, albendazol ou tiabendazol. E com isso, nós terminamos o nosso vídeo sobre esses vermes tão curiosos. Esperamos que vocês tenham gostado e até mais, coleguinhas!